Já vai iniciar já. Para vocês que estão chegando aqui na minha página, estamos aqui diretamente da Delegacia de Polícia Civil aqui de Castilho para esclarecer esse crime que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, essa tragédia que aconteceu durante a madrugada aqui no município de Castilho. E melhor para esclarecer todos os fatos, ouvir todas as versões, tanto o lado da pessoa que cometeu o crime, também o lado da polícia, o lado também da família da vítima. Então, para que não haja nenhuma distorção, nós estamos aqui do lado do doutor Tadeu, que é o delegado de Polícia Civil, trabalha em Andradina, também faz cobertura, também trabalha aqui em Castilho, faz plantão em Castilho, e é um delegado muito experiente, principalmente na área criminal, onde já ajudou a esclarecer muitos casos relacionados, tem uma larga experiência em relação à área criminal e que vai poder contar e esclarecer o que de fato aconteceu nesta madrugada violenta em Castilho. Doutor, primeiramente, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Agradecer aí a disponibilidade do senhor de estar aqui junto com a gente para poder esclarecer para a sociedade castilhense, esclarecer para a sociedade da região o que aconteceu durante essa madrugada aqui em Castilho. Por quê? Tem muitas versões aí, doutor, tem muitas distorções em relação a esse caso, né? O senhor está à frente, está comandando aí o inquérito, desde o momento em que a Polícia Militar foi... especulação, né? Tem muita especulação, ó, desde o momento que a Polícia Militar foi até o local, até o endereço aqui no centro da cidade, depois também com a chegada da Polícia Civil, que chegaram ali praticamente juntos, e eu queria ouvir do senhor aí sobre essas questões das distorções que houveram aí em relação a esse inquérito aí muito complexo aí do senhor. Eu queria que o senhor falasse aí com o público aí. Ok. Ontem, por volta aí de 1h30 da manhã, né, na madrugada, o Alan, que é o investigador daqui, ele já me ligou informando que ocorreu esse homicídio. Então, de pronto, a gente já iniciou as investigações, né? E ele esteve, inclusive, junto com os policiais militares, né, no local dos fatos. Ele vinha me passando todas as informações, né, e depois, posteriormente, até o hospital onde ele foi preso, né, o autor, né. Então a gente não vai citar nome aqui, né. Sim. Não é o que interessa citar nome de ninguém, mas veja bem, o que a gente sabe é o seguinte, desde os depoimentos das pessoas que tanto a mãe da vítima como o autor tinham um relacionamento amoroso de uns 5 anos mais ou menos. Nesse relacionamento, vez ou outra, o autor então dormia na casa da mãe, né? Então, só por uma pergunta, doutor, então eles não tinham um relacionamento, não era casamento, era um relacionamento assim, era namoro, né? Era um relacionamento de 5 anos, que inclusive gerou até outra briga, né? Teve até boletim de ocorrência, medida protetiva, né? Isso em relação ao casal, né? Sim. Não a vítima, né? Mas a vítima não aceitava esse relacionamento. Ela no caso, a vítima é o filho do... É o filho da mãe, da mulher, senhora, né? Da mulher. É o filho da mulher. E ele não aceitava. Então, a gente apurou, né, durante todo esse período de investigação, que ele chegou a dizer para a mãe que não aceitava, né, o autor na casa dele, que não era mais para ficar lá, inclusive mandou mensagens via WhatsApp, né? Isso agora, durante a madrugada? Isso foi no domingo. No domingo. Então, pela manhã. Ela foi trabalhar, porque ela trabalha, né? Ela teve com o namorado, né, em Nova Independência, onde participaram da quermesse, e o autor então dormiu na casa dela e do filho, né, que moravam os dois juntos. E o filho não aceitava, né? Não aceitava porque ele dormia lá. Ali também, de vez em quando, dormia o irmão dela, né, que era testemunha, que presenciou todo o ocorrido, né. Então, nessa situação toda aí, eles acabaram, então, na noite de ontem, indo até um forró aqui da cidade, né?
E até o filho esteve junto também, participou junto na mesma mesa. E Tá tudo tranquilo. estava aparentemente tranquilo. Mas aí tem um detalhe, às vezes a pessoa também, eu não posso afirmar isso que eu não vi, se alguém ingere bebida alcoólica, mas normalmente ingere, né? E não foi feito exame, também não posso afirmar, mas o que a gente sabe é que o casal retornou primeiro, né? Foi para a residência, e de cara já o autor já foi para o quarto dormir, né? Depois o filho chega de moto, né? Chega um pouquinho de tempo depois? Um pouco depois chega, mas chega e já vai, e a mulher vai até a cozinha e passa então a preparar ali a comida do irmão dela, né? Que é o tio. Sim. E nesse inteirinho, o rapaz chega, entra na cozinha e acaba então uma discussão com a mãe, né? O autor lá do quarto ouviu lá a discussão e saiu de lá do quarto, né? Então ficou provado que houve uma discussão também ali na cozinha entre, né, o autor e a vítima. Sim. Então ali já começou usando já a acirrar também em relação aos dois, né? Sim. Que saíram para fora, né? Aí saíram para fora, inclusive na rua já houve uma luta corporal, já houve uma situação de cair no solo, né? E aí o autor, no caso, estaria lá fora e dentro do veículo da namorada, que iria levá-lo até a residência dele. Era o que estava sendo previsto. Só que a vítima foi até o interior da residência, pegou uma faca e retornou, né? A mãe tentou impedir ele de chegar próximo do autor. Foi quando até ela se feriu, né? Machucando até a mão, né? Isso o senhor acredita que tenha sido de forma acidental, né? Na hora que ela tentou ali. Não porque o filho tem. Não, ele não quis agredir, senão ele ia atingir ele outro tipo de órgão, né? Tanto é que Ele tentou tirar a faca da mão dele. Houve, inclusive, doutor, desculpa cortar o senhor aí, porque houve muitas distorções em relação a essa questão de que o filho teria golpeado a mãe. Não. E a gente sabe, a gente conhece a índole da vítima, a gente sabe que a vítima jamais faria isso, ainda mais contra uma mãe, né? Bom, mas isso aí é questão da polícia analisar, e a gente acredita no trabalho da polícia. Sim. E isso não aconteceu, então. Nós temos, no caso desses protagonistas desse crime, no caso, né? O casal, né? E a vítima, né? E a testemunha, que é o tio. Eu ouvi todo mundo separadamente, né? Durante a madrugada inteira. Teve muito trabalho da polícia. A gente encerrou as oitivas, né? E o óbito em flagrante, né? Já era mais ou menos, já quase 7 horas da manhã, né? Foram vídeos aqui mesmo ou em Andradina? Não, em Andradina. Foram levados tudo para Andradina, tanto a mãe, a testemunha, no caso o irmão da mãe da vítima, e o autor também, né, no caso aí. A faca também. A faca que foi apreendida, né? A faca a gente aprende e passa por perícia, assim como o local também, a gente aciona uma perícia de imediato para fazer o trabalho com relação aos vestígios, né, que todo crime deixa no local, né, que ajuda bastante na complementação do inquérito. E o inquérito policial, a gente já instaurou, né, com prisão de flagrante, a gente instaurou o inquérito, e esse inquérito policial, normalmente, no caso específico, né, eu pedi a prisão preventiva do autor, porque se trata de um crime, né, de homicídio, né? Além do que a versão dele, né, ele acaba então inventando uma historinha, né? Ele acabou, é um direito dele, inclusive ele tinha o direito de nem falar nada sobre o assunto. Eu dei o direito para ele e ouvi o que ele tinha a dizer. E ele acabou então, de uma certa forma, se omitindo do crime. Então, alegando legítima defesa? Não, ele alega que não viu a faca, nem faca ele viu. Tem alguma imagem, doutor? Porque a gente nota que, como o senhor disse aí, o crime tem uma discussão dentro da casa, só recapitulando aqui, tem uma discussão dentro da casa. Sim. E depois a complementação, infelizmente, né, o desfecho do caso, do lado externo da casa. Lado externo. E do lado externo,
segundo informações também, apuradas aí pela nossa reportagem, que a polícia tem imagens que foram registradas através de câmeras de segurança lá de fora. No dia de hoje, o trabalho não acabou com a prisão em flagrante, a gente continua na investigação, a gente quer o máximo, né, de provas e elementos para levar até o judiciário, né, para que seja feita a justiça, né. Então, veja bem, a investigação nossa conseguiu, então, uma imagem que está sendo analisada. A gente não pode ainda dizer... Sim. Porque a imagem é a imagem. Está sendo Você avaliada. tem que avaliar, elaborar, fazer um relatório, né? Sobre todas essas imagens colhidas, né? E que pode levar a uma conclusão, né? Ajudando em tudo que já foi feito, né? Entendi, doutor. Ou pode também mudar toda a história, né? Porque a imagem é contra a imagem não se discute. Se você vê uma imagem, não dá para dizer que não. Não dá para dizer que não é, né? Porque não é ilusionismo, né? É coisa de mágico. Então a imagem, ela sempre mostra a realidade, né? Doutor, só mais uma vez aqui, para o pessoal que está acompanhando aqui o depoimento, aliás, a minha entrevista aqui com o doutor delegado Tadeu, delegado de muita experiência, principalmente na área criminal, como dissemos aqui no início aqui da nossa entrevista. Doutor, estavam então 4 pessoas na casa, né? No caso, a vítima que chegou, mas o irmão da mãe da vítima, quer dizer, a mãe da vítima, o irmão e mais o rapaz que está sendo acusado de ter cometido o crime. Certo. E depois chegou então a vítima. Então são 4 pessoas aí arroladas nesse processo, né? Até então. Sobre a questão aí, o senhor até adiantou para mim aí, questão do depoimento aí do acusado. Ele falou alguma coisa, doutor, em relação à questão de também alegar a legítima defesa? Não. Ele alegou que nem sequer viu a faca. Ele disse que foi defender a namorada, né? Fato que não é verdade, porque houve lá uma certa situação com o filho e a mãe, mas não foi nada de agressão. Então o que ele fala é que ele foi defender, acabou sendo atingido, caiu no chão e não teria visto mais nada. Mas isso aí é uma situação que não procede, porque não é o que as outras pessoas estão falando, né? Então, agora a versão da mãe, ela... É isso que nós vamos falar. Ela juntamente com a do tio, né? São versões que se completam. Porque, na verdade, eu falei, eu ouvi as pessoas separadamente. Ah, sim. Então ninguém sabia o que o outro ia falar. Então quando a gente faz isso, a gente consegue ver contradição por parte de um ou de outro, né? Sim. Então a contradição que teve aí foi no relato do autor em relação às outras 2 pessoas, né? Dos fatores das extorsões que houve aí, né? Muito disse-me-disse, muito boato. Em cidade pequena acontece muito isso, né, doutor? Então as pessoas falam, olha, a mãe estava defendendo o acusado. Aí outros falam, não, que a versão foi essa, a versão foi aquela. Então a versão, que o senhor ouviu todos separados, e a versão da mãe bate com a versão do tio, que é a testemunha do caso. Exato. Também entra como testemunha do caso, né? Ele entra como participante, como testemunha. Ou seja, ela conta o fato como de fato aconteceu. Como de fato então aconteceu. os dois, né? Os dois se completam, né? Os relatos se completam e o do autor é conflitante com os dois, quer dizer, então, entendi. Se o autor, por exemplo, que poderia até alegar, não, houve uma investida da vítima, né? E de repente ele tomou a faca, mas ele nem falou sobre isso, né? Ele simplesmente preferiu então dizer que não participou dessa situação final, né, que originou a morte do rapaz. Ou seja, a versão dela então condiz com a versão da testemunha do irmão dela. E acredito eu que as provas, não vão ter as materiais, né, que no caso são as imagens, vai corroborar também com essa situação. Nós falamos aí sobre as questões das distorções, dos 2 depoimentos, tanto o depoimento da vítima quanto também o depoimento do acusado, doutor.
Agora, para a gente ir aqui para a parte final, o pessoal quer saber, doutor, sobre questão de perícia, né? A questão da perícia técnica da Polícia Civil é outra parte, né? Essa parte o senhor não pode revelar até no curso das investigações, mas como é que funciona o inquérito daqui para frente, doutor? Então, a gente ainda vai ouvir algumas pessoas, né, que foram até citadas nos autos, né, e que no momento não havia interesse nenhum em ouvir, né, porque não era uma coisa que demandava da prisão, mas a gente já está ouvindo outras pessoas que estavam presentes ali, né, e bem como a questão da perícia técnica, que nós só podemos falar alguma coisa da perícia quando chegar o laudo. Quando chegar, né? Perfeitamente. Então, às vezes, o laudo, porque a conclusão do inquérito deverá ser em 10 dias, com o réu preso, né, que a gente comentou, que a gente pediu a prisão preventiva dele e que foi aceita pelo juiz. Né? Inclusive, doutor, a gente vai chegar nessa parte aí, desculpa te cortar, sobre a questão da audiência e custódia. Hoje ele permaneceu, o senhor sabe se ele já permaneceu? Sim. Ele permanece preso, ele responde agora na preventiva? Ele passou pela audiência de custódia, né, isso lá em Araçatuba, e o juiz então acabou decretando a prisão preventiva dele. Ele se encontra preso aonde, doutor? Então, agora, eu não sei dizer, porque ele vai lá de Araçatuba, ele é removido para algum local, né, que eu não sei dizer para onde ele foi. Então, doutor, a gente vai finalizar aqui. Queria que o senhor, primeiramente, agradecer a disponibilidade do senhor, parabenizar o senhor aí pelo trabalho da perícia, toda a sua equipe, a Flávia, o Alan, todo o pessoal aqui da Delegacia de Polícia Civil, todos os delegados de Polícia Civil também aqui, que fazem esse grande trabalho aqui na nossa região. E esse trabalho aí principalmente na área criminal, um trabalho muito difícil, né, doutor? Quantos anos o senhor já trabalha lá nessa área? Eu era criança e já ouvia falar do senhor. Eu tenho como investigador de polícia cerca de 10 anos lá em São Paulo. Eu fui e trabalhei 9 anos no DHPP. O famoso DHPP. É a delegacia que investiga só homicídio. Então eu vivi durante 9 anos, dioturnamente, né, crimes de homicídio lá em São Paulo. Foi quando depois eu fiz a faculdade, estudei e acabei passando e vindo para Andradina, né, para nossa região aqui. Legal. E então isso aconteceu, né? Eu comecei a trabalhar em 1980 como investigador de polícia. Perdi as contas já. 1980 e em 1989. 45 anos já. Da Maia. Para cá, 45. Tem mais um tempo também de investigador? Né? Eu tenho o tempo inclusive, porque eu trabalhei na empresa privada quando eu era menor, né? Então eu já tenho 52 anos de serviço de contribuição, né? 52 anos de contribuição, é brincadeira? E aqui eu cheguei em 89, então de lá para cá a gente vem desempenhando um trabalho aí, né? E eu sempre digo que é glória a Deus, é graças a Deus que a gente está aí presente. E eu penso que eu seria até uma pretensão minha, mas um instrumento de Deus, porque a gente está sempre descobrindo os homicídios, né? No geral, os crimes aí que a gente investiga. E eu sei que tivemos aí casos muito difíceis de ser descobertos, mas com a mão de Deus resolvemos e as pessoas que deveriam ser presas foram presas, julgadas e condenadas. Um caso aí que ficou muito marcado na minha vida, na vida de todo mundo. Eu até recordo um pouquinho, vou deixar o senhor falar. Um duplo homicídio que ocorreu, né? Onde duas... Foi em Pereira Barreto, as duas moças? Jogaram uma adolescente, né? Tinha uma adolescente e uma criança, que a moça não tinha nem 14 anos ainda. Foi jogada no rio e o autor, então, foi condenado a 85 anos de cadeia. 85 anos, doutor, eu não acompanhei esse caso. E não tinha prova. Eu acho que eu ainda estava na formação. E não tinha prova contundente. E o senhor conseguiu, passou a equipe... Fiquei 2 horas e meia dando depoimento, mais de 12 dias de investigação. E, então, é que eu falo, graças a Deus que foi descoberto, né, e foi realmente punido com severidade, né, o autor, né. Doutor, eu levei vou falar assim, eu levei uma sorte grande, porque o pessoal falou assim, olha, tem um delegado que está à frente desse caso, o doutor Tadeu. E assim, desde a minha
formação acadêmica, desde a época de jornalismo, né, que eu tenho uma paixão pela área criminal também, o pessoal falava, ó, o delegado Tadeu é um delegado, toda vez que você for entrevistar ele é um delegado que ele não se esconde das câmeras, ele gosta de falar. Então, não, eu falo. Ele fala, e tanto é que você perguntou se queria gravar, eu falei, não, eu falo ao vivo. Eu falo ao vivo. Eu não tenho o que esconder, não tenho aquilo que é, né? E tá tudo na minha cabeça. Sim. Então, eu investiguei, eu sei o que eu fiz e não tenho por que eu omitir informação, né? Bacana, doutor. E nós estamos aí, então, para contribuir, né? Sempre com a população, a comunidade, né? E agora eu estou só cumprindo as férias do colégio aqui, né? Opa. Mas a gente também não deixa a peteca cair, não. Tá legal, doutor. E o colega aqui também é bastante eficiente, né? Tivemos uma grata informação. Ele chegou ano passado aqui, né? Tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho aqui em Castilho. Teve um caso de homicídio aqui em Castilho também, que ele já pegou. Sim. O senhor também, sem delongas, né? A gente sabe da história do senhor aí ao longo dessa área criminal, né? Foram muitos e muitos casos aí, centenas de casos. E como o senhor mesmo disse, muitos casos aí, inclusive, de pessoas que foram julgadas e condenadas, né? Não. Normalmente... Uma área muito complexa, realmente, a área criminal, né, doutor? E é o que eu diria, né? Não é questão de eu gostar ou não, mas o crime de homicídio é o crime mais grave que tem, né, na nossa lei, né? Existem outros crimes também graves, sequestro, tá cheio de crime grave, né? Mas o homicídio é o maior, né? Porque é o que tira a vida de alguém. É o crime contra a vida. Tira a vida de alguém, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Sim. Então, se a pessoa fizer isso, eu creio que ela vai ser punida. Sim, doutor. Aqui na terra e lá em cima também. Legal, doutor. Foi bom participar aqui desse bate-papo com o senhor, esclarecer todas as dúvidas, todas as distorções. Pessoal, olha, daqui a pouco eu vou desligar a live e vocês assistem novamente aí desde o início, tá bom? Que não dá pra gente aqui, porque o doutor também tem muitas outras obrigações aqui. A gente pede nossas desculpas a vocês, tá bom? Agradecer a Lia Lolli, a Joyce Moraes, a Bianca Magô, meu amigo Ailton Ramos, que tá lá em Paulo Afonso, na Bahia, o pessoal que está acompanhando aqui, meu amigo Zé Luiz, todo o pessoal, a Samara Eleutéria, a Laiana Costa, a Solimar, todo o pessoal que está aqui acompanhando a gente ao vivo. E com o doutor aqui, é como ele disse, né? Não tem frescura não, aqui é ao vivo e a cores, tá? Ainda bem que a gente tem agora a disponibilidade aí das redes sociais. E o delegado, doutor Tadeu aqui, então nos esclareceu a respeito de todas as distorções em relação a esse fato marcante, né, trágico que aconteceu durante essa madrugada. A verdade, doutor, infelizmente a gente tem que dizer a verdade, né, são duas famílias destruídas, né? Sim. Nessa parte aí, as famílias que... Não é fácil. As famílias, tanto a família da vítima quanto a família de quem cometeu o crime, né, do autor, no caso aí, né, do acusado, que vai ter que sentar no banco dos réus, né, vai ter que ficar frente a frente com o juiz aí para que seja, né, julgado aí, né? Então as duas famílias aqui sofrem nesse momento, né, doutor? Não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém. Inclusive nem para nós, né? Nem para nem da própria polícia, né? Nem É um trabalhão danado, né, doutor? Um trabalho que, né, a gente acaba então não dormindo, né? Fica passando a noite em claro, e o desgaste, né? É um desgaste enorme. Para todo mundo, né, mano? Doutor, só para encerrar então, conclusão do inquérito leva quantos dias? A gente tem que mandar em 10 dias. Não quer dizer que vai concluir em 10 dias. Sim, vai aguardar também. Depende do laudo, de repente o laudo pode demorar um pouco mais, mas aí a gente encaminha, mas pede um prazo um pouco maior, né? Sim. Mas o inquérito tem que ser encaminhado em 10 dias, senão é relaxada a prisão. Então tá bom, doutor. Então a gente vai encerrar aqui a live, tá bom, pessoal? Foram aí quase meia hora de live, onde o doutor delegado Tadeu aqui nos esclareceu, e qualquer outro tipo de dúvida a gente vai procurar a delegacia de Polícia Civil aqui. Tem algumas situações aqui, algumas perguntas que infelizmente a gente não pode fazer, porque pela área do jornalismo, né, pela nossa imparcialidade também, a gente tem que como é que se fala, preservar o trabalho da polícia aqui, porque a polícia ela trabalha também na questão de sigilo em muitas coisas, né, doutor? O trabalho de investigação é um fato muito sigiloso e é uma coisa muito minuciosa, então que precisa de uma atenção, né? E tem coisa que o senhor não pode adiantar, até mesmo porque tem que aguardar mesmo a conclusão do inquérito. Exato, é isso aí.
Então tá bom. Então a gente vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez o doutor Tadeu. Doutor, tem alguma coisa para falar mais, doutor? Não, a gente está aqui, né, à disposição, né, para a comunidade, em trabalho em prol da comunidade. E a gente, então, tem um prazer bastante grande quando a gente consegue elucidar os crimes, né? Então tá legal. Doutor, obrigado aí, viu? Prazer. Foi um prazer falar com o senhor aqui. Muito obrigado por ter falado aqui com o nosso público. Agradecer a Simone Medeiros aqui também, a Samara, a Laiana, quem mais aqui também, gente? Tá aqui acompanhando da Europa. O pessoal tá acompanhando lá na Europa. A Laiana e o Daniel Oliveira, que bacana. A Thaís Ramos. Quem mais aqui? A Angélica Ciolin, a Eliana, a Lia Loli, minha amiga Lia, a Luciana Lu, Renata Ferreira, parabéns ao delegado, o trabalho do delegado aqui, doutor Tadeu, né, que sempre solícito, a Letícia também, Letícia Hermínio, a Edna Diná, o Zé Luiz, obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação de todos vocês. Nós vamos ficando por aqui, tá bom? Desde já nossos agradecimentos a vocês. Obrigado também à minha amiga Tassiane, trabalha aqui na Prefeitura de Castilho, assessor aí do nosso prefeito aí, do Paulo Boaventura. Aproveitar e desejar dar um abração aí no prefeito, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, doutor, mais uma vez. Fiquem todos com Deus, gente. Juvenal também, abraço aí, Juvenal. Obrigado aí, meu irmão. É isso aí. Muito bem, isso aí. Doutor, que entrevista boa, hein? A gente faz.